Olá, tudo bom? Professor Calil, de História, dando continuidade à nossa aula sobre Brasil colonial. E nessa aula 3 nós vamos estudar sobre o Pacto Colonial e sobre a segunda forma, né, de administração da colônia, que foi o chamado governo geral. O que seria esse pacto colonial? O pacto colonial a gente vai definir como um conjunto de regras, né, adotados por Portugal. Essas regras eram leis e normas que as metrópoles impunham às suas colônias durante o período colonial. No caso aqui a gente está falando da metrópole Portugal e de sua colônia, o Brasil. Essas leis tinham como objetivo principal fazer com que as colônias só comprassem e vendessem produtos de sua metrópole, através do chamado exclusivismo econômico. As metrópoles europeias garantiam seus lucros no comércio bilateral, pois compravam matérias-primas baratas e vendiam seus produtos manufaturados a preços elevados. Na prática, o que isso significa? Significa, né, que as metrópoles elas iriam explorar as suas colônias, né, e haveria uma dependência das colônias em relação à sua metrópole, pois as colônias só poderiam negociar exclusivamente, né, os produtos que ali eram produzidos com sua metrópole. No caso, todo o açúcar, né, tudo que era produzido, né, não só o açúcar, mas tudo que era produzido na colônia brasileira, né, deveria ser vendido com exclusividade para a sua metrópole portuguesa. Isso era chamado Pacto Colonial. A gente percebe duas questões aí em relação ao Pacto Colonial. Primeiro, né, o Pacto Colonial representou uma dependência, né, das colônias em relação às metrópoles, atrasando o desenvolvimento dessas colônias. E segundo, né, que o Pacto Colonial ele atende aos interesses da chamada política mercantilista. Né? O mercantilismo propunha a ideia de acumulação de riqueza por parte daquela metrópole que explorava a sua colônia. Né? Pois o Pacto Colonial representou, né, para as colônias um atraso no seu desenvolvimento, né, e uma dependência, né, de suas metrópoles. Outro aspecto que a gente vai ver também, né, aqui uma imagem representa bem isso, né, uma charge aqui representando, né, esse pacto colonial, tá, que é o Brasil, né, a colônia brasileira, já que a gente está falando aí do chamado período Brasil colonial, tá aqui uma representação e aqui é uma figura do rei de Portugal, é como se a colônia estivesse aprisionada, estivesse nas mãos, né, do rei da metrópole portuguesa. E aqui a gente vê uma imagem representando aquilo que eu coloquei inicialmente, né, do pacto colonial, os produtos manufaturados e escravizados, os produtos manufaturados e os escravos, né, deveriam, né, ser comercializados, né, vendidos da metrópole com exclusividade para a sua colônia. E a colônia, tudo que ela produzisse, deveria vender com exclusividade para a sua metrópole, como mostra aqui essa figura. Né? O pacto colonial, como eu disse, representou, né, uma dependência, né, da colônia em relação à sua metrópole. Além do pacto colonial, como a gente viu também na aula 2, né, seria interessante que você voltasse aí no canal, né, e assistisse lá a aula 2, a gente viu que a primeira tentativa de administração foi as capitanias hereditárias, que pelas razões que foram citadas, né, que eu citei no vídeo passado, né, nessa nossa aula 2, né, não obteve sucesso, com exceção, né, claro, da Bahia e de Pernambuco. O governo geral foi uma nova tentativa de administração, né, da colônia por parte da coroa portuguesa na América a partir de 1548. Seu objetivo era centralizar, olha aí o objetivo, né, era centralizar a administração da colônia para torná-la de fato uma colônia lucrativa, né, já que o modelo de capitanias hereditárias não estava rendendo lucros para a metrópole. Para isso, criaram o cargo de governador-geral, o qual tinha poderes sobre todo o Brasil. Então sai os donatários, as capitanias hereditárias, e entra aí a figura do governador
geral. Alguns governadores, né, se destacam, como Tomé de Souza, Mendes Sá, mas é interessante, é importante que você saiba, né, que o governo geral foi uma segunda tentativa, né, da administração da coroa portuguesa em relação à sua colônia. Ok?